muita certeza que a gente vai continuar falando e aprendendo mais sobre ele nos próximos meses. E aí eu queria saber, assim, como é que você enxerga? Eu sei que você atua como Product Design, mas você também tem seu pezinho na área de design conversacional. Como é que você vê o papel da IA generativa na nossa área, né? Será que você acha que vai mudar um pouco a maneira como a gente cria, como a gente faz as coisas? Eu acho que sim. Eu acho que tem coisas que, igual eu falei, né? Tem alguns pontos que, independentemente da tecnologia, são esses marcadores de boa prática, né? Né, no design conversacional, muitos deles têm a ver com, por exemplo, essas heurísticas de boa usabilidade, né? Que a gente coloca aí também para interfaces visuais e tal, né? A gente pode traduzir isso também para uma boa prática de design conversacional, enfim. Mas em algum momento, né, do processo de criar um fluxo, de interagir com o produto, ele muda radicalmente, porque o próprio tipo de produto muda, né? A própria forma de fazer também muda. Então, eu vejo que a gente está fazendo agora um momento dessa transição, assim, né, de cada vez mais a gente está ampliando a gama de maturidade em termos de IA, né, que a gente tinha antes, alimentação, parte bem de limitada assim de reconhecimento de intenções por base de palavras-chave, né? Então, assim, o usuário falou a palavra-chave X, é essa possibilidade aqui, né? Se não deu match. E aí vai para outra possibilidade aqui. Então, a gente está indo numa gama de restrições e capacidades de não reconhecimento muito grandes, se a gente for falar de tipos. Quanto mais a gente aumenta a complexidade do diálogo, mais a capacidade né, daqueles momentos anteriores lá de conversações com chatbots, não reconhecerem que tipo de coisa que está sendo dita ou fornecer uma informação relevante, porque a gente tem ali a questão de ter que categorizar intenção por intenção, né, assim, tratativa por tratativa de coisas que Contexto, né? com o contexto, né? Exatamente. E Sim. agora com a IA, eu vejo que a gente está indo para um caminho mais de que eles falam de content-based, né? Então você gera um tanto de insumos, esses insumos eles vão alimentando ali a capacidade de entendimento e a gente se transforma numa espécie de curadoria de como que então essas interações estão recebendo e a qualidade de retorno que a gente está dando com base nesse tanto de inputs, né? E aqui, acho que o exemplo mais clássico é, por exemplo, o clássico FAQ, né, de sites e tudo mais, as perguntas mais frequentes que eram possíveis de a pessoa dar uma olhada lá e tal, para toda uma alimentação de base de dados, artigos técnicos, né, enfim, todo tipo de conteúdo que aquela empresa produziu ao longo dos anos e tudo, ela pode alimentar essa IA com isso, né? E aí, a partir disso, os diálogos vão sendo criados com base nesses reconhecimentos. Então, a gente pode sim criar essas arquiteturas de conversação, podemos manter ainda assim as interações bem precisas e diretas em contextos bem fechados, quando o contexto é algo simples, vamos dizer assim, que envolve, né, igual eu falei, por exemplo, o exemplo ali da Alelo, né? Eu quero acessar meu saldo. Poxa, nada melhor que um botão ali, saldo, pronto, acabou. É rápido, é fácil, né? Mas na medida que a gente vai aumentando a gama das possibilidades de inputs, né? A gente precisa também aumentar a gama de qualidade de respostas que esses assistentes virtuais vão começar a dar. Então, a IA entra justamente nisso, né? Para poder aumentar a capacidade de gerar conteúdo relevante para que as pessoas possam obter o que elas precisam no menor tempo possível e deixar para o ser humano ali aquela capacidade de mais aprimoramento técnico ainda para conseguir responder aquilo que a IA não conseguiria responder de uma maneira adequada, né? E também, principalmente, focado na questão do tipo de resposta ética que eu quero que essa IA dê, né? Então, assim, como que ela vai responder, né, questões ligadas a temas sensíveis, polêmicos, né, como que ela vai representar a voz da empresa diante de alguns tipos de insultos ou perguntas capciosas ou coisas desse tipo. Então, tudo isso é muito importante
de entrar nessa nova prática, nesse novo momento, assim, que antes a gente tinha um grau de controle muito mais restrito, né? A gente poderia simplesmente responder genericamente, sobre isso eu não sei nada, não posso te ajudar, mas que tal você tentar aqui, esse menu aqui com essas opções, né? Para um outro momento do tipo, olha, isso aqui, né? E aí a gente vai ver como que é que a gente deveria responder isso como empresa, como é que a gente quer se posicionar com relação a isso. Então, enfim, acho que aumenta muito a gama de possibilidades aí que a gente tem para atuar nesse sentido.